queria agradecer muito os telespectadores, os cidadãos. Hoje recebi uma mensagem muito encorajadora de Manaus, de um eleitor, de um cidadão que acompanha o que nós fazemos aqui. Recebi outra de São Paulo, e isso, junto a tantas outras do meu estado, de outros estados, nos deixa com coragem para continuar esta luta. Mas eu também estou aqui na tribuna, senador Paulo Paim, porque o Supremo Tribunal Federal conseguiu hoje, numa decisão histórica, eu diria, que recupera a competência e a prerrogativa que esta Casa tem na confecção de uma legislação que é considerada a mais moderna, a mais atualizada, a mais preservacionista, a mais sustentável de quantos países produtores agrícolas têm comparativamente ao Brasil. Estou me referindo ao Código Florestal Brasileiro. E a senadora Cátia Abreu, que trabalhou intensamente nessa matéria, sabe do que eu estou falando. Senadora Cátia Abreu, a decisão da Suprema Corte é um resgate à prerrogativa desta Casa, que com seu apoio de todos os parlamentares, Câmara e Senado, trabalharam de uma maneira exemplar, com afinco, com combate, com embate, com respeito, para construir uma legislação adequada às necessidades brasileiras. Hoje, na contabilidade do uso das terras, nem 10% do território, nem 10%, senador Paulo Paim, dados da NASA, representam o uso pela produção agrícola, agropecuária brasileira. Nem 10%. Nós temos parques florestais, nós temos reservas na Amazônia, onde se usa apenas 20% do território. E, dadas as condições climáticas daquela região, não se pode nem esses 20% usar na medida do que se imagina uma produtividade rentável. Nós temos as áreas de reservas indígenas, né? O exemplo da Raposa Serra do Sol, em Roraima, é o exemplo mais clássico que podemos dizer, um estado praticamente transformado numa reserva indígena. Nós temos parques nacionais, nós temos os quilombolas, os quilombos também, que são verdadeiras reservas naturais. Então, não se pode imaginar que este país, de dimensão continental e que usa menos de 10% do território para a produção, que dá não só o abastecimento interno do país, mas também gera, com excedente exportável, um superávit comercial apreciável. E aqui estão estados com enorme presença desta economia da produção agropecuária, que são fundamentais, como o nosso estado, senador Paulo Paim, ou o Paraná do senador Roberto Requião, aqui presente, ou agora o estado de Goiás, de Lúcia Vânia, e assim sucessivamente, ou o Tocantins, da senadora Cátia Abreu e de Donizete Nogueira, aqui presentes. Eu quero fazer um registro especial ao ministro Celso de Mello, que teve a compreensão e a sabedoria de, ao mesmo tempo, seguir pelo rito da análise técnica, do teor, da profundidade e da riqueza de detalhes dessa legislação ambiental preservacionista que tem o Brasil. Queria também resgatar a memória de um dos senadores que trabalhou muito intensamente e exemplarmente na relatoria compartilhada. 2 senadores. Senador Luiz Henrique da Silveira, de saudosa memória, do PMDB de Santa Catarina, ex-governador, um estado de pequena propriedade, um estado que tem uma capacidade de empreendedorismo extraordinária, um estado muito amado por todos os brasileiros, pelas suas praias, mas, sobretudo, pela brava gente catarinense que constrói um estado exemplar no nosso país. Mas também pelo senador, pela participação como relator do senador Jorge Viana, do PT do Acre, muito vinculado a Marina Silva, amigo de Chico Mendes, um homem ligado à sustentabilidade, à proteção das florestas, amigo das florestas. Esses 2 senadores, eu diria num casamento perfeito de pensamentos, de entendimento do Brasil moderno,
ajustado às necessidades de uma sustentabilidade e de um respeito ambiental fundamentais para o Brasil, um país que é protagonista na produção agropecuária mundial, não só nas proteínas animais, mas também no alimento, como é o caso da soja, como é o caso do milho, como é o caso do café, como é o caso do açúcar e de tantos outros, suco de laranja e de tantos outros produtos na pauta de exportação. A cadeia produtiva da carne é um exemplo disso, foi citada agora há pouco pelo senador Cidinho Santos. E essa cadeia produtiva também torna o Brasil um dos mais importantes protagonistas, maiores produtores e exportadores da proteína animal, seja a carne bovina, a carne suína ou a carne de aves. Então, nós, com a decisão de hoje, não só tranquiliza o produtor rural, que já está ajustado a um código florestal muito rigoroso em relação à legislação existente e à fiscalização que o IBAMA faz sobre o respeito a essa lei. Os nossos produtores, inclusive, da região de Campos de Cima da Serra, no meu estado, estão convivendo hoje com multas impagáveis e milionárias, mas cujo fundamento não se justifica pela tecnicidade dos estudos feitos lá em relação à proibição, por exemplo, de plantar batatas, parece uma piada, de plantio de batata inglesa naquela região, historicamente, suscetível de fazer esses plantios por conta das condições do solo favoráveis, da sua topografia, do seu clima e das suas condições de escoamento da produção. Nada foi violado em relação à questão ambiental nessa produção, só que as multas aplicadas, portanto, não têm justificativa. Estamos trabalhando intensamente nisso para mostrar às autoridades da área ambiental exatamente uma situação bastante séria da região de Campos de Cima da Serra, onde está precisamente a cidade onde eu nasci, que é Lagoa Vermelha, mas está também Bom Jesus, está também São Francisco de Paula, está também Vacaria. Então, eu preciso que nós tenhamos, nessa questão do Código Florestal, não apenas um respeito da Suprema Corte, ao que esta Casa, que exercendo a sua autoridade, a sua prerrogativa e a sua competência, que está na Constituição, fez de maneira exemplar, senador Moca. E nós estamos aqui celebrando, porque havia o risco, sim, de fazer alterações tão substantivas pela Suprema Corte que nós teríamos um novo código. Isso seria violentar, eu diria, uma facada na lei que nós criamos aqui, com muito esforço, com muito diálogo, com a convivência de ambientalistas, em alguns momentos de radicalização. Como, por exemplo, quando a ex-ministra Marina Silva atacou injustamente os relatores e atacou também uma das pessoas que o Código Florestal brasileiro deve muito, o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi o relator na Câmara dos Deputados, PCdoB, um homem, eu diria, um nacionalista, que chegou a comandar o Ministério da Defesa, mas que, nesse trabalho, teve o apoio de todo o Congresso brasileiro e da sociedade brasileira. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Valdemir Moca. Senadora Ana Amélia, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, ao tempo que parabenizo também o voto do ministro Marco Aurélio. Celso de Mello. Celso de Mello. Celso de Mello, desculpe. O ministro Celso de Mello, na verdade, desempatou, né? E era uma questão que foi discutido, como Vossa Excelência disse. Nós passamos discutindo isso na Câmara e eu tive participação do debate na Câmara e aqui no Senado, porque logo em seguida me elegi senador. Quero lembrar da participação do Luiz Henrique, saudoso senador Luiz Henrique, um dos relatores, Jorge Viana, e lembrar também do grande Aldo Rebelo, que vai fazer justiça ao trabalho. E um orgulho que eu tenho foi de convencer a bancada ruralista da Câmara de que o melhor relator para o Código Florestal seria um homem isento, seria um nacionalista, como foi Aldo Rebelo. O Código, ele tem hora que é criticado pelos ruralistas, tem hora que é criticado pelos ambientalistas. Significa que nós conseguimos encontrar um texto que fosse o texto melhor para o país, né? Nem de um lado nem de outro. Fizemos aquilo que era necessário. E
um tempo que se gastou, foi aprovado. É um trabalho que vai ficar por muito tempo registrado. E é um trabalho que acabou diminuindo e dirimindo uma série de dúvidas. Hoje o produtor sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. E é isso que o produtor sempre quis. Então, quero parabenizar Vossa Excelência e dizer a Vossa Excelência, eu me orgulho de ter participado da elaboração desse código, atuando nos bastidores, tanto na Câmara como aqui no Senado, mas ajudando a construir um texto que eu tenho certeza foi o melhor que a gente pôde fazer. Por isso, parabenizo Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Agradeço, senador Moca, e para terminar eu quero dizer que... Senadora Ana Amélia, com muita alegria, senadora Cátia Abreu. Eu não poderia deixar de registrar a nossa satisfação com o Supremo Tribunal Federal, com essa decisão muito inteligente e bastante racional e pragmática. Na verdade, nas manchetes estão saindo: STF decide manter anistia a desmatadores. Na verdade, isso não está acontecendo. Na verdade, nós vamos ter que recompor tudo, só que nós teremos prazo para fazer isso, teremos que dar uma reserva substituta, então não é um perdão puro e simples. Aquele que não quiser recuperar ou quiser oferecer uma outra reserva no mesmo bioma, aí sim ele fica com as multas. É uma opção do produtor. Agora, qual que é a lógica de tudo isso? O órgão ambiental não é um órgão arrecadador. Ele não é a Secretaria da Fazenda e nem a Receita Federal. A multa é para penalizar e fazer com que aquele dano seja recuperado. Então, se o produtor está assinando que vai recuperar o dano, por que tem que continuar com a multa? Repito, não é Receita Federal, não é Secretaria da Fazenda que tem que arrecadar. Então, na verdade, nós estamos cumprindo rigorosamente a regra. Ministério do Meio Ambiente, IBAMA ou órgão ambiental estadual, ele está recuperando, que é a sua função, fazendo o produtor assinar a sua confissão e recuperar aquilo, nada mais natural de que a multa caia. Isso não é anistia, isso é muito diferente. Anistia seria, se o produtor não tivesse que recuperar nada, manter o dano como está e a multa cair. Isso sim é anistia. Então, eu quero deixar o meu protesto, que na imprensa está tendo um equívoco, uma falta de compreensão, uma falta de clareza com o que o Supremo decidiu. Então, o Supremo decidiu com lógica e muita racionalidade. Então, eu quero parabenizar a senadora Ana Amélia, que está sempre presente com o seu Estado e com o Brasil, especialmente nas questões da agropecuária brasileira. Parabéns, senadora. Muito obrigada, senadora Cátia Abreu, pelo didático esclarecimento, didático e necessário esclarecimento, que um dos problemas que nós temos hoje na comunicação do país, sejam pelas redes sociais ou pela própria mídia do nosso país, é exatamente este. Às vezes, a interpretação equivocada é por intenção ou por má fé, outras vezes é por não a compreensão na inteireza daquele texto, do que representa isso. Seria também uma violência, porque você estaria legislando sobre anterioridade. Você não faz leis para o passado, você faz leis para o presente e o futuro. Então, eu quero agradecer muito e quero que conste, senador Paulo Paim, na íntegra a parte do senador Moca e especialmente da senadora Cátia Abreu, ao meu pronunciamento, porque isso dá um esclarecimento didático a respeito do que a Suprema Corte Brasileira fez. Não só justiça, mas também resgatou a respeito de acordo, um acordo feito nesta casa e que, como disse muito bem a senadora Cátia Abreu, não representa nem anistia nem moratória. Ao contrário, assina
assina o reconhecimento do débito, ou seja, da questão ambiental, da preservação, com aquilo que foi feito de errado, o agricultor reconhece e vai fazer a compensação sobre o dano feito ao meio ambiente. E se não o fizer, vai arcar com a multa. Foi a compensação ao não ter a multa, fazer essa restauração. E isto tem muito mais efeito didático para o produtor do que uma multa que ele paga com raiva e depois poderá fazer outro tipo de crime ambiental por conta da falta da oportunidade de provar que ele não fez aquilo por intenção e objetivo intencional, ou consciente para violar, para agredir o meio ambiente. Ele fez aquilo por alguma razão, por desconhecimento da lei ou por desconhecimento até da própria condição da natureza. Então, o que estamos fazendo agora, o que foi feito no Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão adequada e correta e, de novo, cumprimento ao nosso ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal. Talvez essa condição o tenha dado a experiência adequada necessária para decidir da forma como decidiu, com sabedoria, com prudência, com cautela, mas, sobretudo, com grande responsabilidade a esta Casa que tomou a decisão sobre o Código Florestal. Muito obrigada, senhor presidente, e obrigada aos senadores que me apartearam.